Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado no bairro da Iputinga. Homem assassinado no Bode do Pina com uma saraivada de balas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 13 assassinatos. 6 crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 541 homicídios, sendo 308 crimes no interior e 233 no Grande Recife. Dono de armazém de construção no bairro de Cavaleiro e Jaboatão dos Guararapes é assassinado a tiros dentro da loja. A vítima tinha 34 anos de idade. Diandra Monteiro tem os detalhes. A vítima foi Roberto Rodrigues Barbosa, filho de 34 anos de idade. Ele era dono de um armazém de construção localizado no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Testemunhas contam que suspeitos chegaram em um carro. Era por volta do meio-dia. Um deles desceu, olhou alguns materiais dentro do armazém. Em seguida, efetuou vários disparos contra o empresário. Betinho, como era conhecido, ainda tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia conseguiu identificar 8 perfurações no corpo do empresário. Os disparos atingiram as costas, os braços e a cabeça da vítima. Após o crime, muitos curiosos chegaram ao local. Os familiares não tiveram condições de gravar entrevista. O pai precisou ser amparado. O delegado Victor Leite destaca que nenhuma hipótese de investigação está sendo descartada pela polícia. A gente não tem ainda uma linha fixa de investigação, então todas as informações ainda estão sendo colhidas, inclusive com a família, para saber se ele estava sendo ameaçado, se ele tinha algum tipo de registro de ocorrência contra alguma pessoa, né, que pudesse estar ameaçando. Então todas as linhas ainda estão sendo investigadas pela polícia. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Enterrado em Glória do Goitá, na zona da mata, o corpo da menininha que morreu afogada em uma piscina enquanto passava o dia na casa da avó em Vitória de Santo Antão. Os detalhes com a repórter Simone Santos. Na frente da casa da família da bebê, no município de Glória do Goitá, muitos parentes, amigos e vizinhos estavam todos transtornados, sem acreditar no que aconteceu. O corpo da menina foi velado dentro da casa. Os pais ficaram lá dentro o tempo todo. Eles não tiveram condições de gravar entrevista. De acordo com a família, a pequena Maria Laura Gonzaga Santana, que completou 1 ano de idade no último dia 12, estava na casa da avó, em Vitória de Santo Antão, quando caiu na piscina. Muito emocionada, a tia da bebê, que esteve no IML do Recife para liberar o corpo, detalhou como o acidente aconteceu. Eu estava em casa, né, e meu irmão ligou para mim, desesperado, chorando, gritando e falando, né, que tinha acontecido um acidente, que Laura tinha caído na piscina. Ela estava com a avó, que foi um acidente, né, foi questão de minutos, foi uma coisa muito rápida. Uma dor que ninguém explica, só Deus mesmo que vai dar o conforto, porque foi muito triste o que aconteceu, mas estão sem condições de vir até aqui no IML. Não tem condições nenhuma, estão quase dopados, não tem condições, é muito desespero. No último fim de semana, a família havia comemorado o primeiro aninho da menina com uma festa. Ainda de acordo com a tia da bebê, Maria Laura morava com a mãe na casa da avó. O corpo da bebê Maria Laura foi enterrado no final da tarde no cemitério de Glória do Goitá. Simone Santos, para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Proprietário de uma academia de artes marciais em São Lourenço da Mata é suspeito de estuprar alunas de jiu-jitsu.
Entre as vítimas está uma adolescente de 13 anos. Diandra Monteiro chega agora com mais informações sobre o caso. Os familiares estiveram no Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente no bairro da Madalena, no Recife. A dona de casa, mãe de uma das vítimas, diz que a filha tinha 13 anos quando foi ameaçada e abusada sexualmente por um professor de jiu-jitsu. Traumatizada e sem ter coragem de falar sobre o crime, a garota, hoje com 14 anos, escreveu uma carta para a família com os relatos da violência sofrida. A mãe diz que, além de usar uma arma para ameaçar a adolescente, o professor teria mostrado o vídeo de outras vítimas, na tentativa de intimidar a garota. E lá ela fez o treino de jiu-jitsu e chegou até lesionar o pé. Teve uma luxação no pé e depois volta para casa muito triste, sentindo dor no pé. No outro dia eu levo no médico, o pé dela é engessado. E ela passa a semana triste, calada no canto, chorando, imaginando eu que foi por conta do acidente. E eu disse, não, tem alguma coisa acontecendo, continua chorando, continua quietinha no canto, em desespero. Eu disse, tem alguma coisa acontecendo. E é quando ela disse, aconteceu, mas eu não consigo falar. O suspeito de 32 anos mantém uma academia de artes marciais na cidade de São Lourenço da Mata e também atua como taxista. A mãe de outra vítima também denunciou o professor à polícia. A fisioterapeuta diz que a filha foi abusada aos 17 anos e desenvolveu diversos problemas após a violência. Ainda muito abalada, ela cobrou justiça. Ela notou que ele abusou dela, né? Ele chantageou ela, né? E ele chegou a usar uma arma também, né? Pra intimidar ela. Mas assim, ela disse que ele não chegou a consumir as vias de fato, mas usou outros artifícios, né? Para o abuso, né? Eu peço que o Ministério Público entre em ação nesse caso, que não deixe impune para que ele não venha fazer outras vítimas, né? Eu acredito que tenha outras vítimas, porque os pais, como eu, a gente não estava sabendo o que estava realmente acontecendo, né? Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia. O corpo de um jovem foi encontrado boiando no balneário de Pirangi, no município de Palmares, na Mata Sul do estado de Pernambuco. O Wilton Manuel da Silva, de 25 anos, era conhecido como Furiba, morava no bairro Quilombo 2, em Palmares. Segundo informações da família, ele estava desaparecido desde o último domingo. Os parentes ainda relataram que o jovem não possuía antecedentes criminais. A Polícia Militar foi acionada para fazer o isolamento da área até a chegada das equipes da Polícia Civil, Instituto de Criminalística, que é o IC, e o Corpo de Bombeiros também. Após a retirada do corpo, que inclusive estava em avançado estado de decomposição, foram realizados os primeiros levantamentos e a perícia local. O corpo foi encaminhado aqui ao Recife, ao Instituto de Medicina Legal. O jovem Valdilan Xeri Lima Santos, de 19 anos de idade, conhecido como Vavá, residente na rua Severino Dias, no bairro Santa Rita, em Igaraçu. Ele foi assassinado a bala dentro de casa, morreu na cozinha da residência e o crime foi praticado por um só elemento. O cara pulou o muro da residência, invadiu lá e meteu bala. Mas antes de cometer o crime, o elemento ainda disse: "É tu mesmo, miséria", e meteu bala nele. De acordo com informações, o jovem seria usuário de maconha e há cerca de 2 meses havia escapado de um atentado. Escapou de um, do outro não. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Jorge Luiz da Silva, jovem com 24 anos, residente na rua 21 de abril, no bairro de São Martim. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua João Trajano da Silva, no bairro da Mostardinha, por elementos desconhecidos. Foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, chegou a ficar entubado lá, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele já havia tirado cadeia por crime de tráfico de drogas. O corpo de Jorge Luiz da Silva foi removido da UPA dos Torrões para o Instituto de Medicina Legal.
Rapaz morre baleado no bairro da Iputinga. Homem assassinado no bode do Pina com uma saraivada de bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, faleceu ontem o estivador aposentado Marcos Antônio Bezerra da Silva, era conhecido como Marcos Safado, e ele era irmão do ex-jogador do Esporte Clube do Recife, Pedro Neto. O sepultamento do estivador Marcos Antônio Bezerra da Silva, o Marcos Safado, será logo mais às 11 horas no cemitério de Santo Amaro. Ligados com a gente aqui na Rádio Jornal, a doutora Carol, a manequim da Multirins, e também a recepcionista Dai. No Cabo de Santo Agostinho estão ligados com a gente Francisco Chibata e também Zé Geraldo e a esposa Ana Clara. O auditor da Fundagem, Wildson, também está ligado com a gente no edifício Pasteira Condira Boa Vista, o porteiro Marrom das Meninas, Cris, e também Marília. No açougue do Pão de Açúcar, na Rosa Silva, Sérgio, o conhecido Chico, que é amigo do caseiro Tião lá de Pau Amarelo. Os amigos Zé Brau, Caju e Castanha, e também o produtor Bruno Cascato, que mora no Poço da Panela. Em Itatinga estão ligados com a gente o sargento Damaso, a esposa Joaninha, o tenente Negreiros Neto do Corpo de Bombeiros, Gilson do Armarinho Fernandes, e em Vicência o sargento Ribeiro está ligado aqui na Jornal. O vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano, Binha da Banda Ojuo Baio, a filha dele, Maria Regina da Farma Cláudia, que fica no Engenho Managuape. Os ex-jogadores de futebol, Tião, Paulo Porco, Nilson Figueroa, Janilson, Rivaldo, Marcelo, Dão, e o irmão de Dão, Jadir, ex-Santa Cruz, que mora em Pau Amarelo Paulista. Na Ceasa está toda a turma sintonizada aqui com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tasso. Também o segurança Aziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, lá em Caraçu. Fábio Gondim, a esposa dele, Vera Borba, em Casa Amarela. Cleonice e os funcionários do restaurante Bajaraca, lá no Sítio dos Pintos. Dona Wanda e toda a família na Rua 70, no Maranguape 2. No Alto Zé Bonifácio estão lá Marroco, Fernando Marroco e a esposa Marinalva, e também Tom da Quitanda. Francisco e toda a turma na SDS. Francisco mora no Jardim Atlântico em Olinda, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Alex Mota Sabino dos Santos, um homem com 42 anos de idade, residente em Rio Doce, Olinda, e a mulher Cristiane Santos Crispim, residente no condomínio Bonaparte, também Rio Doce, foram assassinados a bala, e os corpos encontrados na comunidade Boliboli, que fica no Jardim Fragoso, em Olinda. Os dois, inclusive, estavam amarrados. A polícia segue investigando o caso. Pelo menos a única informação é de que o casal seria usuário de drogas. Fernando José Gomes, de 34 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Espírito Santo, em Prédio da Madre Deus. O suspeito do crime, Carlos Henrique Barbosa da Silva, de 29 anos de idade, foi preso logo em seguida, preso em flagrante. A idosa Maria Petrúcia Ribeiro de Azevedo, com 65 anos de idade, residente na Rua Belo Horizonte, no bairro da Boa Vista, em Garanhuns, no Agreste do Estado, foi assassinada com pauladas na cabeça na residência, e o suspeito, o companheiro dela, José Barbosa de Azevedo, de 82 anos de idade, que logo depois cometeu suicídio por meio de enforcamento. Ele, inclusive, segundo informações, tomava remédios de depressão. Os corpos da idosa Maria Patrícia Ribeiro de Azevedo, e do companheiro dela, José Barbosa de Azevedo, de 82 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Tem mais gente ligada aqui na Radional. Os comissários Dodó, que mora no Maranguape, um paulista, a esposa Dona Preta, e José Vicente Carlos Neto, lotados na delegacia de Paulista. Num e a esposa Lalá, em Ponta de Pedras. O vendedor de cavalinhos de madeira, Dias, lá no Alto Santa Terezinha, no bairro Santana e Camaragibe, estão ligados aqui na Jornal. Alexandre, motorista no Malbi Brasil, a esposa dele, Lênio, o filho Alain, e os pais do Xande, seu Luiz e Dona Anitta, e também a vizinha da família, Dona Antônia da Lojinha, todos ligados com a gente aqui na Jornal.
José Aparecido da Silva Ferreira, residente na rua França Júnior, bairro Centenário, em Caruaru. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à noite na Avenida 7 de Setembro, no sítio Fragoso, em Lagoa dos Gatos. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele, o José Aparecido da Silva Ferreira, seria usuário de drogas e respondia por uma tentativa de homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Adriano Teixeira do Nascimento, com 44 anos de idade, dono de um espetinho, foi assassinado a bala na segunda travessa Mariana Amália, no pátio de eventos Otom Propaganda, no centro em Vitória de Santo Antão. Homens ocupando um carro Prisma branco de placa não fornecida cometeram o crime. Adriano Teixeira do Nascimento chegou a ser levado para o hospital local, mas já chegou sem vida. Inclusive, um suspeito chegou baleado no hospital de Moreno e a polícia está investigando este caso. Homem morre após trocar tiros com a Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste pernambucano. Segundo as informações, a guarda fazia rondas pela zona rural do município quando parou dois homens numa moto. Durante a abordagem, o garupa teria tentado sacar uma arma e aí os agentes de segurança abriram fogo. Anderson Micael Gomes de Melo, 21 anos, foi baleado, chegou a ser socorrido no hospital municipal, mas já chegou sem vida, não resistiu aos ferimentos. O piloto da motocicleta, um rapaz de 28 anos de idade, foi preso e levado para a delegacia da cidade juntamente com o revólver que estava de posse do suspeito. Dois homens foram presos enquanto assaltavam um depósito de água e gás localizado na Vila Kennedy, em Olinda. Amaury Alves dos Santos, 67 anos de idade, idoso, e Reginaldo Oliveira Baraúna Filho, 31 anos. Eles teriam invadido o local e anunciado o assalto, inclusive fazendo funcionários de reféns. Com a chegada da polícia, um deles conseguiu fugir no carro de uma vítima e o outro acabou machucado no braço ao tentar pular o muro lá. Os dois suspeitos são aqui do Recife. Briga entre gangues em Caruaru, no agreste do estado, viraliza nas redes sociais. Nos vídeos, os grupos estariam se provocando, armados, inclusive atirando para o alto. O confronto dos integrantes aterrorizou moradores da comunidade onde a briga aconteceu. Rodrigo Barbosa Gomes, um jovem com 23 anos de idade, residente no Alto da Bela Vista, bairro Vera Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe. Ele foi agredido por um casal no Celta Vermelho, agredido a bala, sendo levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Adriano Faustino da Silva Oliveira, um rapaz de 36 anos, profissão não informada, residente na rua Clarice Lispector, no bairro dos Torrões. Ele foi baleado na Avenida Abdias de Carvalho, lá nos Torrões, por elementos desconhecidos. Socorrido inicialmente na unidade de pronto atendimento ao dos Torrões, o rapaz foi removido para o Hospital da Restauração. Francisco de Assis Lima Gaião, um homem com 43 anos que mora pertinho da Arena, Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Ele foi agredido a facada lá na Muribara, bem pertinho da Arena, por Anderson, que é síndico do condomínio da vítima mora. Ele, o rapaz, Francisco de Assis Lima Gaião, foi levado para o Hospital Petronila Campos, lá em São Lourenço da Mata, de onde foi em seguida removido para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. Edson está completando 49 anos, mora em Cavaleiro de Jaboatão dos Guararapes. A namorada dele é Sônia, que mora em Afogados. O comissário Claudio Senonô e a esposa Dona Estela, que mora na 4ª etapa da Avenida Coab, Rio Doce, Olinda, estão completando hoje, minha gente, 53 anos de idade, de casados. 53 anos de casados, né? Vai ter festa lá em Rio Doce, a família vai preparar um almoço para o casal, inclusive os filhos do Nô e Dona Estela, os filhos Bruno, Wagner, Douglas, Cláudia, Michele e também Júnior Cabeção, além dos netos e noras. Agora os aniversariantes
da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o sargento Manuel Tomé da Silva, as pensionistas Helena Maria Rodrigues e Maria Auxiliadora da Silva Miranda, e também quem está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Eduardo Augusto Paurá Pires. Aniversariando também hoje Fabiola Ferreira Simões, ela é sócia da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Ademilson Miranda e a secretária é Marlene. Eliel de Andrade Neves, um homem com 40 anos de idade, residente na rua Governador Mário Covas, bairro Severiano Moraes Filho, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Ele foi baleado pertinho da residência dele por desconhecidos e levado para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. E, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas. Danilo Araújo dos Santos, de 29 anos de idade, foi baleado na Avenida Tenente Cleto Campelo, no alto da maternidade, no centro em Moreno. Atentado de autoria e motivos não informados. Danilo Araújo dos Santos foi levado inicialmente para o Hospital Armindo Moura, lá mesmo em Moreno, e depois removido para o Otávio de Freitas, no Sancho. 4 homens desconhecidos foram até uma casa no bairro do Timbi, em Camaragibe, a fim de matar 2 jovens, mas os rapazes estavam armados, reagiram e aí houve uma troca de tiros. Os criminosos fugiram antes mesmo da chegada do pessoal do GAT, onde o jovem de 24 anos foi baleado na mão e socorrido na emergência do HR. E uma idosa de 65 anos, avó de um dos jovens, ela foi atingida por bala perdida no abdômen e levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá. No local, a polícia militar apreendeu 2 revólveres calibres 38, munições e mais de 200 pedras de crack. A polícia segue investigando o caso. José Aparecido Gomes da Silva, de 26 anos, residente no sítio Junto, em Paranatama. Ele ficou bastante machucado, vítima de uma colisão envolvendo 2 motos, e foi trazido aqui para Recife para emergência do HR. Francisco de Assis Cavalcante de Moura, 73 anos, residente na Avenida Deputado Carlos Caribe, no bairro Bom Jesus, em São José do Egito. Ele trafegava no motocicleta, foi atingido por um carro não identificado e ficou machucado, sendo trazido aqui para Recife para o HR. Erickson Bezerra de Lima, 22 anos, residente no sítio Serra do Sapato, em Sairé, no interior do estado. Ele trafegava de motocicleta, foi atropelado por um carro não identificado e trazido aqui para Recife para o HR. Fabiana Miriam da Costa, de 22 anos, residente na rua Curió, bairro Osanã, em Timbaúba, foi trazida para a emergência do HR, machucada, vítima de um acidente de moto. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem assassinado no bode do Pina com uma saraivada de bala. Flávio de Mendonça Vasconcelos, com 50 anos de idade, homem de profissão não informada, residente na rua Eurico Vitrúvio, comunidade do Bode, no bairro do Pina, zona sul do Recife, foi assassinado com mais de 15 disparos de arma de fogo, uma verdadeira saraivada de balas, na rua São Luís, bem pertinho do Clube Banhistas do Pina. 3 homens no carro branco, veículo não identificado, meteram bala, foi bala para tudo quanto é canto, nas paredes, nos muros, até uma motocicleta que estava estacionada por lá foi atingida por um dos disparos. De acordo com informações, Flávio de Mendonça Vasconcelos, que foi executado, ele já havia sido preso por porte de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção, rapaz morre baleado no bairro da Iputinga. Felipe Alexandre Cabral de Lima, com 32 anos de idade, residente na rua do Mussum, no bairro de Apipocos, zona norte do Recife. Ele foi baleado e tombou sem vida. Estava bebendo na travessa do Barbalho, comunidade Chicletinho, lá no bairro da Iputinga, quando um elemento desconhecido se aproximou dele. Ele, inclusive, estava com a namorada dele e acabou sendo assassinado por este elemento desconhecido. Os motivos também são ignorados e o corpo dele, Felipe Alexandre Cabral de Lima, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua em plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.